O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e lhe disse: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. E então lhes perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e os pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, como todos os sábados, quando a liturgia nos permite, nós celebramos a liturgia votiva em honra da toda Santa Mãe de Deus. E nesse início, nessa retomada do tempo comum, nós queremos nos colocar debaixo da proteção da Virgem Maria, que nós invocamos com o nome de refúgio dos pecadores. O Evangelho de hoje fala exatamente disso. Fala da vocação de Mateus, que Marcos aqui, como que com um pudor, para proteger o apóstolo Mateus, chama com outro nome, seu segundo nome, Levi. Mas é o mesmo Mateus que nós conhecemos. Pois bem, Jesus faz algo de extraordinário. É aquilo que nós em teologia chamamos de graça preveniente. A graça que vem antes. Antes de nós nos movermos, antes de nós darmos um passo na direção de Deus, Deus deu um passo em nossa direção, no meio do pecado. Enquanto Mateus estava no pecado, enquanto ele estava lá sentado no telônio, é a palavra que vem do grego, né? Ou seja, na banca, na mesa, em que ele cobrava impostos. Enquanto ele estava pecando, Jesus o chamou. E é importante nós compreendermos isso. Isso é de grande consolação para aqueles que não estão em estado de graça. Explico. O que é estar em estado de graça? Vamos entender primeiro o que é a graça. Claro, graça em primeiro lugar, a graça incriada, a graça que é eterna, é Deus que se doa. Deus que se doa é graça. Mas acontece que quando Deus se doa, Ele doa algo para nós também, ou seja, Ele faz uma coisa em nós. Deus nos modifica. Em contato com Deus, a criatura é modificada. Então não existe somente a graça incriada, ou seja, Deus, o Espírito Santo que se doa, Jesus que vem a esse mundo e se doa. Não tem só a graça que é Deus. Quando Deus nos agracia, Ele faz uma modificação em nós. Ele muda a gente. E essa mudança que Ele faz na criatura chama-se graça criada.
É uma graça criada. O que é que acontece quando a pessoa se converteu? O que acontece quando a pessoa se converteu, quando a pessoa está em estado de graça, não é? Acontece o seguinte: essa pessoa se converteu, recebeu o batismo, ou se confessou, se ela já era batizada, e ali, na alma dela, Deus faz uma modificação. A modificação é real, é concreta. Na alma da pessoa, ela tem uma modificação na substância da alma dela, chamada graça santificante. Ela está em estado de graça porque a graça santificante está lá. E o que é a graça santificante? É aquilo que vai nos tornar capazes de entrar no céu. Por isso ela é chamada de santificante. Esse é o justo do Evangelho. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. O justo é aquele que está em estado de graça. Ou seja, a alma da pessoa tem a graça santificante, então a inteligência dela pode conhecer Deus de alguma forma como Deus se conhece. Nesse mundo é a fé. Lá no céu vai ser a visão beatífica. A inteligência dela foi modificada, porque a nossa inteligência precisa ser elevada para a gente entrar no céu, claro. Como é que você vai ver Deus sem a ajuda de Deus? Ninguém pode ver Deus e continuar vivo, diz a Sagrada Escritura. Então Deus precisa modificar você para você conseguir ver Deus. E se você vir Deus, se você conhecer Deus, na sua inteligência modificada pela graça, você pode amar Deus na sua vontade modificada pela graça, o que a gente chama de caridade. Então, em você que está em estado de graça, você que vai comungar hoje, que está em estado de graça, existe em você uma semente que está lá. Na sua inteligência tem algo do conhecimento de Deus, chama-se fé. Na sua vontade tem algo do amor de Deus, chama-se caridade. E então, se você morrer agora, Deus queira que não, que você tenha tempo ainda, mas se você morresse agora, você poderia, em estado de graça, depois do purgatório, etc., você vai para Deus e você vai ver Deus como Deus. De alguma forma vai ver Deus face a face. Você vai conhecer Deus de algum jeito como Deus se conhece. De uma forma muito mais elevada que nós seres humanos não somos capazes. E você vai amar Deus como Deus se ama, ou seja, de uma forma mais elevada como Deus se ama. É uma ajuda de Deus, chama-se graça. Essas são as pessoas que estão em estado de graça. Agora, para você estar em estado de graça, antes tem um estado em que você não está em estado de graça. Quando a gente nasce, a gente não está em estado de graça. Mas não quer dizer que a graça de Deus não esteja lá. Não tem a graça santificante, mas tem outras graças de Deus que me chama. E Deus me chama mesmo quando eu cresço, não fui batizado, vamos supor, eu sou pagão. Mesmo assim, Deus está lá me chamando, agindo em mim. Isto é a graça preveniente, é uma graça de Deus que antecede a minha ação. Antes de eu fazer alguma coisa, Deus fez. Isso acontece com todo mundo. Deus é sempre o primeiro. A iniciativa é de Deus sempre. Sempre. Estou sendo teórico, vamos dar um exemplo bem claro. Eu me lembro de um testemunho de Monsenhor Jonas Abib. Ele contou aqui no antigo Verdão, hoje é Arena Pantanal, né? No antigo Verdão. O Padre Jonas, naquela época não era Monsenhor Jonas, era Padre Jonas. Durante a missa ele contou, eu estava concelebrando, que ele recebeu a direção espiritual, ele fez a direção espiritual de um jovem, atendeu o jovem, e o jovem deu o testemunho dele, contou, ele recebeu esse testemunho do jovem. O jovem tinha dificuldade de viver a castidade com a sua namorada. Os dois eram católicos, os dois já vinham numa série de reincidências, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, confessa, faz propósito firme, não vou, não quero, não vou, não quero, mas
Os dois estavam caindo. E os dois bem católicos, querendo viver a pureza, a castidade. Quando os dois, então, um dia estavam pecando. Os dois namorados estavam pecando, tendo a intimidade do casal indevida, porque não eram casados, não é isso? E então, enquanto eles estavam tendo relações sexuais, o rapaz, desculpe falar com essa clareza, em cima da moça, ele começou a chorar. Porque ele começou a se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Deus estava chamando ele no meio do pecado, como Mateus no Evangelho. Enquanto Mateus estava lá no ato de pecar, cobrando impostos, Jesus chamou Mateus. Jesus chama os pecadores mesmo no meio do pecado. Monsenhor Jonas então disse que ele começou a chorar, ela olhou para ele, ela logo percebeu o que estava acontecendo, e os dois, ali, naquele leito de pecado, começaram a rezar e pedir perdão. No meio do pecado. Os dois não estavam em estado de graça, mas a graça os alcançou. Então é importante nós entendermos que todos os seres humanos recebem, todos os dias, apelos da graça, chamados da graça. Não existe ser humano sem a graça de Deus. Não quer dizer que todos estão em estado de graça, porque estado de graça é um termo técnico para designar aquela modificação que Deus faz na alma. Quando uma pessoa batizada peca, alguma coisa da modificação que Deus fez no batismo permanece, mas a pessoa perde a graça santificante e, sobretudo, perde a caridade. Ela não tem mais no coração dela aquele amor. Quem não está em estado de graça pode amar Deus, mas não tem aquela caridade, aquele amor que vem de Deus. É o amor dele, mas não de Deus. Se você está em estado de graça, você tem um amor que não é seu, que está aí dentro, que Deus está dando a você para capacitar você a amar Deus. Então, se você não está em estado de graça, aqui vem o Evangelho de hoje. A graça de Deus está aí chamando você. Eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores. No meio do pecado. Monsenhor Jonas dizia uma expressão até meio escandalosa. Ele dizia: não espere sair de cima da mulher para começar a pedir perdão. Você entendeu o que ele queria dizer? Ou seja, no meio do pecado Deus alcança você, já começa a se arrepender e largue o pecado imediatamente. Deixe o pecado imediatamente. Abandone imediatamente o pecado. Não espere. É aquela expressão de Santo Expedito: odie, hoje eu me converto. Hoje eu me converto. A história de Santo Expedito é que ele queria se converter ao cristianismo e o diabo apareceu para ele em forma de corvo. O corvo, gralhando, ele faz o som de cras. Cras em latim quer dizer amanhã. Cras, 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 cras.
São Expedito queria se converter e o diabo dizia: amanhã, crás, amanhã. Santo Expedito então esmagou o corvo e disse: odie, hoje. Por isso ele é apelidado de Expeditus, rápido, vai. Então, meus queridos, vamos pedir a Deus nosso Senhor que sejamos sempre fiéis à graça santificante, nós que estamos com a misericórdia de Deus em estado de graça e vamos comungar hoje, mas vamos pedir também que a graça alcance a quantos pecadores de nossas famílias, de nossos conhecidos e até dos mais distantes que nós ainda nem conhecemos, que a graça de Deus alcance, que essa missa seja verdadeiramente para todos a graça que alcança. E nos refugiamos então debaixo do manto sagrado da Virgem Maria. Refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora é refúgio dos pecadores. Na missa de fiéis defuntos, na liturgia antiga, se rezava uma sequência chamada Dies Irae, né? E naquela oração, a pessoa orante pergunta, né? Quem eu vou chamar como meu advogado? Quem patronus vocaturus? Convix iudex sit securus. Quando nem convix justus sit securus. Quando nem o justo, nem a pessoa que está em estado de graça está seguro, né? Nós temos, graças a Deus, muitos patronos, muitos advogados. Os dois maiores, Jesus e o Espírito Santo. Jesus na última ceia disse: enviar-vos-ei um outro paráclito. Mas também Nossa Senhora é chamada por nós de advogada. Advogada nossa. Vamos nos refugiar a ela que nos defende. Você que está tendo dificuldade de largar o pecado, deixar o pecado, peça. Quem eu vou chamar como meu advogado? Quando nem o santo tem segurança. Invoca a Virgem Maria. Como diz São Bernardo, respice stellam voca Mariam. Olha para a estrela e chama por Maria. Ela é nossa advogada. Ela vai tirar você do pecado. Ela vai esmagar a cabeça da serpente. A graça de Deus que vem pela Mãe da Graça. Rezemos, peçamos a ela. Ela quer. É uma graça que ela quer nos dar. É a graça de Deus preveniente. Antes mesmo de você ter a ideia de pedir a conversão, Deus já está aí dando a graça para que você peça. Pega. Colhe. Sim, não deixe passar o momento. Colhe, peça agora. Odie, não amanhã. Peça essa graça de uma conversão mais profunda. Não somente para estarmos em estado de graça, mas para que a graça santificante cresça cada vez mais e cheguemos à santidade.